Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí, mais uma mensagem, mais um culto da família. E nós já temos convicção do quanto Deus já nos tem abençoado, irmãos, nesta noite, através dos louvores que nós ouvimos, verdadeiras mensagens cantadas. Deus fala com o seu povo. É importante que a gente tenha essa dimensão. Deus é um Deus que ainda fala, é um Deus que cuida do seu povo. Este povo todo aqui reunido, não é porque nós usamos palavras persuasivas, mas de algum modo, alguém já teve uma experiência com um Deus vivo. Hoje já foi muito bem lembrado pela irmã Aline, no louvor que ela cantou, e eu lembrei os irmãos da Escola Bíblica Dominical, que aquelas mulheres, no domingo pela manhã, ao ir ao túmulo, elas iam com seu coração pesado. Por quê? Porque iam fazer uma visita, não era de 7º dia, como trata a tradição católica, mas era do 3º dia. Elas sabiam que iam ter dificuldades, elas sabiam que ali estava um corpo esperando, e elas foram com o coração pesado. E elas conversavam entre si, dialogando, pensando o seguinte: quem vai remover a pedra? Elas não contavam que a pedra já tinha sido removida, que ali não havia um defunto, mas havia um Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não canso de repetir uma canção que eu ouvi na voz de Fátima Marinetti, onde diz assim: em Samaria há ossos de Acabe, na Babilônia de Nabucodonosor há ossos de todos os reis da terra, só não há ossos de Jesus, meu Salvador. O meu Cristo está vivo, Ele vive, Ele ressuscitou. As forças da morte não puderam segurar. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos, adorando, não um morto, mas um Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Um Cristo que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso que nós entendamos e estejamos atentos para esta verdade, que esta verdade é o fato do nosso Cristo não ter sido vencido pela morte, mas ter ressurgido, que nós temos esperança de perdão de pecados e esperança da sua vinda, para que moremos com Ele gloriosamente, graciosamente e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse espírito, nesse clima de adoração, eu quero que você mantenha os seus ouvidos abertos, o seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Eu fico muito tranquilo nesta noite diante dessa multidão de pregar, porque eu não estou falando de mim mesmo. Se eu fosse contar a minha história, se eu fosse falar sobre a minha vida, eu temeria. Mas o que eu vou falar é da vida do Senhor, da minha vida, que transformou a meu modo de viver, o modo de eu encarar as coisas. E a leitura que já foi feita nesta noite, eu quero convidar você a novamente abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta. Nós vamos extrair do texto bíblico algumas verdades. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas. Paulo escreve à igreja da Galácia, que ficava na Galácia, no capítulo 5, no versículo 22, ele contrapõe. Por quê? É interessante que você perceba que ele usa aí um mas, tá? Uma conjunção que impõe uma adversidade, uma situação contrapondo o que ele disse anteriormente. No capítulo, no versículo 20 e 21, ele fala sobre as obras da carne, fala que o coração do homem é inclinado à rebeldia, fala que o coração do homem é teimoso, que o homem é inclinado para desobedecer a Deus. No contexto cristão, nós falamos muito de pecado, e às vezes nós esperamos encontrar alguém com o nome pecado, e na realidade, para você entender o que significa pecado, é só você saber o que significa errar o alvo. Simples. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Quando eu não abraço esse plano maravilhoso, eu saio do centro da vontade de Deus, eu estou errando o alvo, eu estou em rebeldia contra a vontade de Deus, eu estou em pecado. Agora Paulo cita várias obras que a minha carne deseja fazer, mas ele pega e contrapõe e diz assim: mas, no entanto, todavia, se você for dominado pelo Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo, e leiamos no versículo 22, o fruto do Espírito, ou seja, há um Espírito em nós que frutifica postura
posturas diferentes, aspectos diferentes. E ele completa dizendo o seguinte: amor, gozo, como já foi dito em outras versões, diz alegria, paz, longanimidade. Às vezes, o que significa isso? É uma pessoa tardia em irar. Benignidade, bondade, é como eu trato o outro, como o quanto eu sou bondoso, generoso. Fé, em algumas versões diz fidelidade, mansidão, temperança, em outras versões também diz domínio próprio. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que se você disser não para os seus próprios desejos, disser sim para o Espírito de Cristo habitar na tua vida, você não vai produzir o que a sua carne deseja, mas vai produzir o que o Espírito Santo almeja. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante que eu lhe diga que nós iniciamos uma série de mensagens. Eu fiz uma introdução em janeiro, fevereiro, nós falamos sobre amor. Março nós falamos sobre alegria, e hoje nós estamos dando continuidade à quarta mensagem dessa série, que é falando sobre paz. É o fruto do Espírito. Eu gosto de pensar, e quero ser didático aqui, mostrando para você que você pense numa laranja com seus gomos, numa tangerina se você preferir, e cada um daqueles gomozinhos é um aspecto do fruto do Espírito em mim e em você. Nós vamos abordar sobre paz, mas antes me deixe fazer uma retrospectiva do que nós falamos. São 9 frutos, são 9 gomos deste fruto. Alguém diz frutos, outros dizem fruto, no singular ou no plural. Nós não vamos aqui brigar por esta questão, mas eu quero lhe dizer que os primeiros 3, quem são eles? Alegria, amor, paz. Eles falam sobre aspectos internos, é a saúde interior. É como eu amo, é como eu sinto alegria, é como eu tenho paz, e como isso reflete na vida das pessoas que estão ao meu redor. Mas existem mais 3 que refletem os aspectos externos. Nós ainda vamos ver que é ser longânimo, que é ser benigno, que é ser bom. E por último, os últimos 3 falam sobre aspectos de relacionamento, devocionais, fé, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos fechar essa primeira tríade, que fala sobre a saúde interior do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente que abraçou a fé em Cristo e disse: Espírito Santo, conduz a minha vida. É o fruto do Espírito em nós, e Ele estando em nós, Ele nos molda pela sua vontade. O Espírito Santo morando em nossos corações agora nos dá vida, alegria, saúde e paz interior para lidarmos com as adversidades que nos cercam. Nos faz perceber que mesmo em meio às circunstâncias da vida, porque viver é arriscado, mas sabemos que dessa verdade nós temos paz em Cristo, porque nós sabemos que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida para glorificar o nome do Senhor. E é isso que eu quero que você tenha certeza nesta noite. Primeiro eu quero fazer uma consideração histórica. No Antigo Testamento era comum nós tratarmos a palavra paz, e ela é expressa com uma palavra shalom. Total que se você for foi em Israel, muito provavelmente você vai ouvir com muita frequência esta palavra shalom, significando paz. E o contexto que esta palavra expressa, o significado desta palavra é a ausência de conflito. Ou seja, se eu não tenho conflito, eu estou em paz. Mas ainda assim, a extensão bíblica, à medida que nós vamos analisando a Escritura, nós podemos perceber que pode ser mais amplo. Pode significar bem-estar do indivíduo, de grupos, de nações. Pode significar prosperidade física e material. Estou em paz, eu estou de bem com a vida, eu estou alegre por aquilo que eu tenho, pelo aquilo que eu conquistei, eu estou em paz. O Novo Testamento ele já usa uma outra expressão, uma expressão grega chamada de eirene, deriva de eiro, que significa unir. Na realidade, essa expressão ela aponta para a obra de Cristo, onde Cristo na realidade veio para estabelecer a paz e pagar a dívida que eu e você tínhamos. A ideia traduzida no Novo Testamento era: Deus está virado comigo e com você, mas agora Ele providenciou o seu Filho e apaziguou a sua ira pela morte do seu Filho unigênito. E agora nós temos paz, eirene, no sentido de paz com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Paz em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós fizermos uma conotação histórica, eu preciso que você entenda que a humanidade,
A história da humanidade é uma história de guerra. O homem é um ser que está em conflito, ou não? É só você olhar, às vezes, as inimizades que a gente faz sem querer, por uma palavra que a gente diz, por um olhar que a gente expressa. De repente já tem alguém que não gostou e já se fechou a cara para a gente. Ou você nunca entrou em conflito por uma simples palavra que você disse inoportunamente, e alguém já se irritou e já não gostou, e aí você já entrou num conflito. E eu estou falando de uma esfera muito pessoal. Vamos trazer para dentro de casa, quem sabe os cônjuges. Ou é só lá na minha casa que de vez em quando a gente se desentende por uma palavra, ou por uma forma de expressão, ou por uma falta de comunicação? Na de vocês também? Pois é. É isso. Às vezes nós somos mal interpretados, às vezes não temos a comunicação devida, mas perder a paz que nós entendemos é muito fácil. O ser humano vive nesses conflitos, há conflitos e tensões por todos os lados. Basta você olhar a situação que a gente está vivendo, por exemplo, a Venezuela, quase uma guerra civil. Você vai ver o clima que existe entre Israel e os palestinos. É uma situação de grande instabilidade política. De vez em quando, no final de semana, eles jogam um míssil só para testar e o outro responde. Então é um clima de instabilidade, é um clima de perigo. Alguns estudiosos dizem que o armamento que hoje a humanidade dispõe, e se nós falássemos de uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedor e nem vencidos. Acabaria-se tudo, viraríamos poeira cósmica, só para você ter uma ideia. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, já preconizava, já falava sobre isso, quando ele fala em Mateus, e ele diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ele já previa esse tipo de comportamento. A realidade, irmãos, é que o mundo, querendo ou não admitirmos, é um barril de pólvora. Nós temos uma instabilidade e temor a todo instante. A paz existente, os acordos existentes entre os países é postiço. Há uma sensação de acordos de paz, mas todo o país investe em defesa, em armamento militar, estudos científicos buscando se armar e se proteger. A paz que existe não é uma paz que gera confiança no outro, é uma paz que diz assim: se você vier me combater, você vai se arrepender porque eu sou mais armado do que você. Não é porque a pessoa está de bem, tranquilo, e dizendo: não, estamos em paz, se você vier eu vou dar outra face. Não, é porque está sabendo que só se você apertar um botão, eu tenho um outro maior para apertar também. Hoje a gente não ouviu isso no cenário político, geoeconômico, por aí. Sim, a paz é portiça, é medo das consequências de uma ação, mas não uma verdadeira paz. Nós selamos acordo de paz, erguemos monumentos, mas estamos aí investindo em ciência, investindo em estudos e mais estudos, porque não há uma paz verdadeira. A paz, ela não se alcança com tratados humanos, e nem com acordos internacionais. A paz não se alcança com ameaças de apertar um botão ou dois. As tensões, elas se agigantam entre as nações, especialmente dentro das famílias, e até mesmo no íntimo da alma do ser humano, porque o pecado arruinou a alma do homem, da mulher, da criança. O homem vive em conflito com Deus, em um estado de rebelião, com o próximo e com ele mesmo. Eu desenhei para você o cenário da alma humana. O homem não está bem consigo mesmo, entra em conflito com o próximo, e tudo isso é resultado dele não ter paz com Deus. Mas eu quero falar nesta noite sobre níveis de paz. E o primeiro deles é convidar você a analisar comigo sobre paz com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele usa a seguinte expressão, no versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo que a situação do homem mudou. E por que mudou?
Porque Deus tomou a iniciativa. Você sabia que foi o seu Deus que tomou a iniciativa? Você já teve um conflito pessoal, que às vezes você até percebe que tem razão, mas diz: sabe uma coisa? Eu tenho razão, mas eu vou deixar para lá. Eu vou tomar a iniciativa, eu vou procurar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou marcar para a gente resolver. Foi mais ou menos isso que Deus fez. O homem pecou, se distanciou, virou as costas para Deus. Deus foi o ofendido, Deus foi o magoado, Deus foi o rejeitado. Mas agora Deus diz: mesmo diante da rejeição do meu povo, dos meus filhos, sabe o que eu vou fazer? Não, eu não vou destruí-los, não, eu não vou caluniá-los, não, eu não vou ofendê-los, eu vou buscá-los para mim mesmo. O pecado, irmãos, ele é o mal maior, porque ele nos priva de um bem maior. A separação entre o homem e Deus, ela é agora e pode ser para sempre por causa do pecado. Mas o Deus ofendido procura o homem ofensor. O Deus ofendido toma a iniciativa para reconciliar consigo mesmo, eu e você, para Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você já teve, certamente você não deve ter tido essa experiência, mas imagine o cenário, deixa eu mostrar isso para você. Imagine que você chega num grande supermercado, encha um carrinho de compras, leve até o caixa, põe todas as compras para o lado, elas estão ensaboladas, elas estão prontas e é a hora de você pagar. Imagine que agora você coloca a mão no bolso e percebe que a carteira não veio. Imagine ainda que a fila atrás está enorme, o povo com a paciência curta, porque brasileiro não tem paciência com fila. E agora a gente diz: é o dono do caixa, você usa uma ou outra expressão. Não, ele está pagando, é o dono do supermercado. E você agora envergonhado, bate, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, mas de repente, alguém diz: quanto foi a conta? Foi tanto. Deixa que eu pago. E te livra da vergonha, da angústia, do desprezo. E agora você respira aliviado, porque alguém teve misericórdia da tua alma, pagou a tua dívida que você colocou a mão no bolso e não tinha condições de pagar. Agora transfira isso para o nosso plano com Deus. Era assim que você estava, numa grande fila, indo para a perdição eterna, sem ter condições de aplacar a ira com Deus. E Deus olha para você e diz: deixa que eu pago a conta. Eu pago com o sangue do meu filho. E a sua dívida agora está paga. E você agora pode ter paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe o que ele sobrou para você? Só dizendo sim. Agora imagine que alguém que veio pagar a sua dívida diz assim: posso pagar? Eu tenho recurso. E você, mesmo envergonhado, com orgulho, diz: não. Ele diz: deixa que eu pago. Aí você aceita e diz assim: pois pague. É isso que nós precisamos fazer. É dizer assim: Jesus, eu creio em Ti, eu creio que o Teu sangue pagou a minha dívida. Senhor, eu aceito que o Senhor pague a minha dívida. É isso que nós precisamos fazer: depositar a nossa fé na morte de Cristo e ressurreição, e que essa morte resultou em vida para nós, quitou-se a dívida que nós tínhamos. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Para isso, para viver em novidade de vida, você precisa estar em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados, declarados justos mediante os méritos de Cristo Jesus. Não pesa mais sobre nós o nosso pecado, a nossa angústia, a nossa dor, porque nós depositamos a nossa fé em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós passamos a ter agora paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante perceber, não tem como nós não olharmos para a cruz.
Quando você olha para a cruz, você vê uma madeira ali na vertical e uma na horizontal. Só depois que o homem, a mulher, a criança, o jovem estabelece um relacionamento na vertical, um relacionamento do homem pecador com Deus Santo, é que ele está apto a viver em paz e a estabelecer relacionamentos na horizontal. É importante que você perceba isso, porque em segundo lugar eu quero tratar a paz com o próximo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos também no capítulo 12, versículo 18, quando ele diz assim: se possível, quando depender de vós, porque existem situações que não dependem de nós, assim como naturalmente alguém olha para você e para mim e diz: quer saber, gostei de você, então aí, você é seu amigo. Existem pessoas que também olham para a gente e dizem: não gostei de você, não vou ser seu amigo. Não é por algo que você fez, é simplesmente porque não foi com sua cara ou não estabeleceu uma relação. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: no que depender de nós, no que depender de você e de mim, tenhamos paz com todos os homens. Isso significa dizer que nós devemos estabelecer a nossa paz com Deus, e essa paz estabelecida entre o homem pecador e o Deus Santo nos capacita, nos torna agentes pacificadores. Uma vez que agora a ira de um Deus irado contra um homem pecador é aplacado pelo sangue de Cristo Jesus, agora eu passo a ter paz com Deus, e quando tenho paz com Deus, sou capacitado a ter paz com todos os homens. Isso é uma dimensão espiritual, é uma dimensão horizontal. Somente quando temos paz com Deus, podemos desfrutar dessa experiência de ter paz uns com os outros. Nós possamos enxergar a vida de um modo diferente. Em vez de nós sermos um abrasador de contenda, nós somos pacificadores. Em vez de nós colocarmos lenha na fogueira, nós agora jogamos água para acabar e não deixar isso explodir. Nós, uma vez transformados por Cristo Jesus, nós devemos ser agentes de paz, embaixadores da paz. Em vez de sermos provocadores, de usarmos aquela famosa expressão que diz assim: rapaz, me disseram, rapaz, eu ouvi acolá. Oh, meu irmão, mas isso tem trazido dano para a igreja de Cristo, tem trazido dano para dentro da família. Irmãos, nós não podemos passar adiante aquilo que nós não temos convicção de que de fato aconteceu. E o mais sensato é, se eu estou envolvido no processo, eu chego na fonte principal e digo: tem problema entre nós? Vamos resolver. Eu não quero só tirar satisfações aqui, estabelecer uma guerra. Eu quero pacificar. Eu quero acabar com a contenda. Eu sou um embaixador de paz. Eu sou agora um reparador de brechas. Retomando o livro de Neemias, quando ele chama homens e coloca na brecha, o muro estava ali vazado, quebrado, rompido. Agora ele põe homens guardando a brecha para rebocar, para reconstruir, para repor e dar a devida proteção ao ambiente. Nós não devemos ser abismos de separação, mas ponte de aproximação. Nós não devemos ser abridores ou cavadores de feridas, mas terapeutas da alma. Nós devemos ser aproximadores e não separadores. Nós não devemos construir muros, mas sim pontes de aproximação entre o povo de Deus, entre a família. Nós devemos trabalhar para aliviar as tensões que possam existir dentro de um ambiente, dentro de um grupo, como uma mocidade, como um conjunto, e trazendo talvez para dentro da sua família também. Mãe, o filho está chateado com o pai, não é hora de você dizer: é desse jeito mesmo. Puxou para o pai dele: não vale assim. Não, meu filho, seu pai deve ter sido os seus motivos. Eu aprendo com minha mãe, ela está aqui. Às vezes na adolescência a gente se ira com o pai. Ou não, só eu também. Não, acho que você também já deve ter se chateado. E aí a gente pega e diz coisas. E a mamãe muito sábia dizia: não fale do seu pai. Eu não aceito. Ele pode ter seus defeitos, mas é seu pai. Ai, irmãos, nós precisamos de sabedoria. Do mesmo modo, meu papai e a mamãe, não é hora de apontar a sogra, não, puxou para a mãe dela. Aí, para o pai
propagar um conflito ainda maior. É hora de apaziguar e dizer: filhinho, nós vamos resolver isso. Não é assim. Não se ire com o seu papai, não se ire com o seu mamãe. Tente compreender. Nós precisamos tratar a paz. Às vezes nós queremos simplesmente dizer, irmãos, que é o inimigo que se levantou, porque é mais fácil espiritualizar caráter. Não é o espírito da confusão, quando eu devia tratar e criar vergonha e parar de ser confusento e linguarudo. Ah, não, é o espírito do adultério, quando eu deveria tampar os meus olhos, não ter conversas ilícitas com mulheres que não devo, nem com homens que não devo. Não é, ó. É o caráter que precisa ser tratado. É discernimento espiritual. Nós não podemos colocar culpa no diabo, em demônio, daquilo que é responsabilidade do coração do homem. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós, para sermos pacificadores, para gerenciarmos as crises dentro dos nossos lares. Nós não podemos simplesmente, não é o espírito de desunião. Que espírito de desunião? É você que não é orgulhoso e não quer ceder e dizer: é verdade, eu estou errado mesmo, me perdoe, minha irmã, meu irmão, vamos viver em paz e para a glória de Cristo, nosso Salvador. Precisamos, irmãos, estabelecer esses princípios. Sabe por quê? Porque em vez de jogarmos uma pessoa contra outra, nós devemos ser pacificadores, devemos trabalhar pela preservação da unidade, devemos não guardar ressentimento, mas exercitar perdão. Provérbios 6, 16 ao 19 fala de um sentimento que há no coração de Deus. Olha o que diz. Eu fiz questão de trazer o texto, porque diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira. E a 7ª, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ai, nós não podemos viver no meio do povo de Deus, nós não podemos viver no meio a nossa família em contenda, semeando. Olha o que fulano disse: não, mas fulano é assim mesmo, também foi assim comigo. Não esqueça isso e trate o problema. Tenhamos paz com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se quem espalha contenda entre os irmãos é algo que Deus abomina, a virtude que Deus mais aprecia é aquela que se assemelha a seu caráter, aquele que promove a paz entre os irmãos. Enquanto sua alma abomina o confusento, o seu caráter, os seus olhos estão voltados para aquele que aprecia e é pacificador. Está tendo a contenda e ele traz uma palavra que coloca as coisas no lugar, que estabelece a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ver isso, irmãos. Precisamos refletir o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou caminhando para o 3º ponto, que diz: paz com nós mesmos. A irmã Kelly muito bem citou no versículo que está lá em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: e a paz de Deus, eu vou ler só o versículo 7, do capítulo 4 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós, além de paz com Deus, paz com o próximo, precisamos de paz conosco, com nós mesmos. E é interessante que a Escritura, ela fala sobre 2 tipos de paz. Ela fala sobre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus eu já descrevi para você. Nós, homens, mulheres, nós iramos o coração de Deus quando nós não fazemos a sua vontade. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos justificados. E é estabelecido a paz entre o homem pecador e o Deus Santo. Já te expliquei isso. Isso é um estado, não é um sentimento. Eu estou agora num estado em que tenho paz com Deus. Há uma paz estabelecida entre eu e o meu Senhor e o meu Deus. Esse tipo de paz é quando nós somos declarados inocentes e inculpados diante de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Ela não tem grau. Não existe alguém que tenha mais paz com Deus e outro que tenha menos. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Todo aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, depositou a sua fé nele, vive um estado de paz com Deus. Mas a paz de Deus tem níveis diferentes. Ela não é um estado, ela é um sentimento. É como eu me relaciono com meu Deus.
confio nele. A expressão dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, ele fala sobre não andeis ansiosos. A expressão, a palavra ansiedade no original, é uma palavra que descreve alguém que está estrangulado, alguém que está agora apertando, tendo o seu pescoço apertado. No sentido mais amplo, é alguém que foi partido ao meio pelo animal selvagem, por uma fera. É assim que nós nos encontramos quando estamos ansiosos, sufocados, em um estado de não desfrutar a paz de Deus, sendo sufocado pelas tensões, pelas circunstâncias da vida. Mas quando nós buscamos em Deus, através da oração, da súplica, como muito bem pontuou a irmã Kelly, quanto louvava e ministrava aqui, nós agora começamos a desfrutar de uma alegria indivisível e de uma paz que toma o nosso coração. Já não vivemos mais aperreados pelas circunstâncias da vida, mas sabendo que mesmo em meio às lutas, há um Deus cuidando de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala de uma situação como se Deus contratasse um guarda-costas ou uma sentinela que guarda o meu coração e o teu, a minha mente e a tua, para que nós tenhamos paz em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, agora guardará a sua mente e o seu coração em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a paz de Deus que nos dá descanso interior. É a paz de Deus que mesmo em meio às tempestades nós temos tranquilidade. Deixa eu ilustrar isso para você. Conta-se uma história, não sei se factível ou não, se é um fato ou não, mas ilustra muito bem essa realidade. Como, irmão Adonir? Conta-nos a história que um pai leva o seu filho para viajar com ele. E a viagem era feita de avião, o pai era piloto. E de repente, o filho ficou não na cabine, mas ficou como os outros passageiros. E o filho desenhava tranquilamente. E de repente aquele voo é acometido por uma grande tempestade. Trovões, trovoadas, tremendo ali aquele voo, máscaras de oxigênio caem e a criança desenhando tranquilamente. Um papo. E todo mundo já agoniado, e bagagens querendo folgar ali, as aeromoças já dizendo: volte para a posição vertical, fique porque afivele os seus cintos, nós estamos passando por uma turbulência. E a criança tranquilamente desenhando. Alguém fica inquieto: mas como é que pode? Como é que pode essa criança estar tão tranquila no meio de uma tempestade? E aquele curioso pergunta, e ele responde tranquilamente com um sorriso nos lábios: o meu pai é o piloto. É o piloto que está conduzindo. Às vezes nós estamos atarefados, afadigados, mas saiba, o piloto que conduz a nossa embarcação, o nosso voo, o nosso destino, ele tem o controle de todas as coisas. É esta paz com Deus, essa paz que gera a paz de Deus nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa paz, é Ele que nos dá a alegria para vivermos, para desfrutarmos dessa paz indizível com Ele. Essa paz não é simplesmente a presença de coisas boas, nem a ausência de coisas ruins. Essa paz é o governo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. É Ele governando o nosso modo de agir, de pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz, ela coexiste com a dor. Essa paz, ela está presente mesmo em meio às tempestades. Ela nos sustenta nos vales escuros e nos consola no choro mais amargo. Você tem essa paz? Você desfruta dessa tranquilidade de saber que mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem desabar, você tem confiança de saber que é só mais uma noite escura, que o dia vai raiar porque você tem um Deus zelando pela tua vida. É dessa confiança que nós estamos falando. É esta paz que é um estado muito maior do que um acordo feito entre nações. É uma paz que é dominada por quem tem o Espírito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você não está desfrutando de tudo isso, e hoje seja o dia de você fazer uma asepsia, uma limpeza na tua alma, no teu coração, perdoar, pedir perdão,
se aproximar do seu próximo, daquele que alguém quem te ofendeu, para que você estabeleça e tenha paz com Deus, paz com o próximo e paz com você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz, ela não é adquirida numa farmácia, ela não é adquirida numa agência bancária, numa agência de viagem. Essa paz, ela não é adquirida numa noite de show. Essa paz não é adquirida numa grande viagem ao exterior com toda a família. Essa paz não é de uma noitada, não é de uma aventura, não é fruto de uma garrafa, de uma dose ou de uma droga qualquer. Essa paz só tem quem já conhece a Jesus, como diz a palavra. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, que conhece o Deus Pai, o Pai de todas as consolações, que nós somos consolados. A partir do momento que nós somos consolados, nós nos tornamos aptos a consolar também. Por quê? Porque temos como Pai o Deus de toda a consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Não há paz fora de Deus. Você precisa conhecer o Deus Pai, Deus de toda a consolação. Mas você também precisa conhecer o Deus Filho, que é o Deus príncipe da paz, a verdadeira paz, que controla, que te dá confiança em meio à tempestade. O reverendo Hernando Dias Lopes tem uma frase que eu fiz questão de registrar aqui. Ele diz assim: por meio de Cristo temos paz com Deus, pois nele fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. É uma paz que nos dá tranquilidade em meio às adversidades. É a paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar e também não pode tirar. É uma paz que não é obtida na terra, mas ela vem dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Jesus, nosso Redentor, Ele veio, morreu, uma morte de cruz, ressuscitou, foi aos céus e enviou um Consolador. É esse Consolador que nos guia, que nos guarda, que nos ajuda em meio às circunstâncias dolorosas da vida. É o melhor amigo, é o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade que o mundo não entende, que mesmo quando nós estamos ali chorando, só soluçando, sem saber dizer palavras qualquer, Ele nos alimenta, Ele interpreta esses gemidos inexprimíveis e leva diante de Deus. É esse Jesus que nós estamos falando. É um consolo que não vem da terra, mas vem de cima, do alto. Não é uma paz fruto de autoajuda, mas é uma paz fruto de ajuda do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecidos. O homem vive em um estado de guerra, o pecado nos leva a guerrear, mas é interessante que quando nós nos voltamos para o nosso Deus, nós obtemos a verdadeira paz, que não é uma paz fruto de circunstâncias, mas é uma paz fruto do Espírito dele em nós. Me permite aplicar isso. Esta palavra não é uma palavra a quem está distante, apesar de nós estarmos transmitindo pelas redes sociais. É uma palavra aos presentes. E eu quero aplicar do seguinte modo: o Espírito Santo em nós, paz com Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos leva e nos impulsiona a buscar a paz de Deus. É a paz que em meio às tempestades nós estamos tranquilos. A paz com Deus e a paz de Deus, ela custou um preço alto. Eu vi uma frase nas redes sociais dizendo que o sacrifício de Cristo, a Páscoa, não cheira a chocolate, não tem sabor de chocolate. E é verdade, ela cheira a sangue, tem sabor de sangue. Foi assim que Cristo pagou a minha e a sua dívida. Nós éramos inimigos, fomos feitos amigos pelo sacrifício de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação.
É imprescindível que nós busquemos essa paz com Deus, paz com o próximo e paz com nós mesmos. E nós só poderemos obter esta paz conhecendo o Deus Pai de toda consolação, o Deus Filho, Jesus, o Príncipe da paz, e o Espírito Santo, o Consolador. Nossa alegria, nossa paz, ela não está nas circunstâncias ao nosso redor, ela está em termos o nosso Cristo vivo e presente em nós. De modo que a nossa paz não é as circunstâncias, é uma pessoa, é um relacionamento com Cristo Jesus. E por último, encerro dizendo uma frase que eu ouvi por aproximadamente 5 anos, de um dos últimos pastores que eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com ele. Sempre ao final do culto ele dizia: não deixe que nada e nem ninguém roube a sua paz. A paz que temos com Deus e a paz que temos de Deus, às vezes ela é furtada pelas circunstâncias. Como? Às vezes uma palavrinha dita numa hora impensada pode ferir o teu dia e a tua semana. Aprenda. E ele me ensinava várias vezes dizendo: tem coisas que entram aqui e saem aqui, e eu não deixo descer para cá. Tenha sabedoria disso. Saiba guardar os seus ouvidos, saiba guardar a sua língua, e saiba guardar os seus olhos. Assim você vai viver em paz. Nós também podemos nos esforçar como maridos, como mulheres, para ter paz ao nosso lado. Às vezes, para que a paz reine no nosso lar, nós vamos muitas vezes deixar de ter razão, ceder a nossa razão. Eu ouvi até uma expressão hoje, essa semana, dizendo assim: eu não quero ter razão, eu quero ter paz. E para ter paz, muitas vezes nós vamos abrir mão do nosso direito, que às vezes é tão custoso. Mas para a paz reinar no nosso lar, nós precisamos muitas vezes renunciar ao nosso orgulho e a nós mesmos. Eu quero que você curve sua cabeça, por gentileza, e permita orar por você. Enquanto isso, o grupo de louvor já se aproxima. Eles têm mais uma canção. Eu queria que você orasse essa canção conosco. Deixa eu orar com você e por você. Meu Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. E foi possível perceber o teu Espírito neste lugar, Senhor. Eu não sei quem estava precisando ouvir esta palavra, quem tem se afadigado, quem talvez tenha vivido a sua vida como se estivesse sendo sufocado pelas circunstâncias à sua volta. Mas hoje ele ouviu que há uma esperança, há um modo diferente para viver, que não é um modo de sufocamento, mas é um modo de alívio, de alguém que descansa em ti, alguém que desfruta de uma paz indizível que o mundo não entende. Ah, meu Senhor, nesta noite nos alcança com tua paz. Nós já temos paz contigo, mas nós precisamos da paz que vem do trono, da graça para os nossos corações. Meu Deus, quem sabe nesta noite muitos ainda não podem dizer que tem esta paz, mas eles vão ter a oportunidade ao final deste trabalho de ter paz contigo. E a partir do momento que eles tiverem paz contigo, eles podem ter paz nas suas famílias, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, porque uma vez que nós nos relacionamos contigo, o Senhor nos alimenta, nos guarda e nos guia para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor Deus, este povo deste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém.